Sejam todos muito bem-vindos e nesta semana temos alguns motivos especiais para comemorar. Que nossa casa reabriu, estivemos fechados por um longo período e nesta semana nossa casa completou 46 anos. Uma jovem casa. No dia 20 de outubro de 1977, foi fundada esta casa, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Um grupo de amigos reunidos decidiu que estava na hora de também ter aqui em nossa região uma casa espírita. Já frequentadores de outras casas fundaram esta sociedade com alguns objetivos. São eles: o estudo, a prática, a orientação, a difusão, a propaganda, falar do espiritismo cristão em conformidade com as obras de Allan Kardec e ainda de prestar a caridade a todos aqueles que aqui chegassem. E nós, todos, frequentadores, trabalhadores, estudantes, somos a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Então todos estamos de parabéns neste aniversário desta casa que nos recebe. E que mesmo quando estava de portas fechadas, nós nos sentíamos aqui pertencentes, não é? Enxergávamos a casa, nos lembrávamos desta casa com gratidão. E com esta gratidão nós vamos hoje fazer a prece, agradecendo então aos nossos fundadores. Pode ser? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a todos aqueles que nos dois planos da vida auxiliaram e seguem auxiliando a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Que sejamos todos nós, espíritos, espíritas, cristãos, continuadores da obra daqueles fundadores, a quem hoje agradecemos, a eles, às suas famílias, a todos aqueles que nos auxiliaram e nos auxiliam, para que além deste espaço físico tenhamos condições de seguir, difundindo o espiritismo cristão, falando do bem, mas fazendo a caridade. Que sejamos nós aqueles gratos ao Jesus, a Cristo, que empresta o nome a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Que consigamos, além de sermos frequentadores, sermos aqueles cristãos que fazem o seu esforço para entender que sermos cristãos é buscarmos seguir nesta vida como Jesus gostaria que seguíssemos. Que o nome desta casa, que o prédio físico que nos recebe, ao vermos o nome Jesus de Nazaré, siga nos incentivando a fazermos o bem, a sermos melhores, porque estamos entrando aqui em uma obra de Jesus. Que consigamos, além do espaço físico, seguirmos sendo seguidores de Jesus, onde quer que estejamos, e que assim seja. E o tema que escolhemos para a tarde de hoje é Tenhamos Fé. Para que a gente se lembre no dia a dia, a qualquer momento, em todos os momentos, porque é que somos cristãos. Por isso já dissemos desde a prece, somos cristãos porque resolvemos seguir o Cristo. Porque há alguém que veio antes de nós e que disse: o que é que a gente precisaria fazer para que a gente fosse melhor, mais feliz? E escolhemos uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, aonde diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Era Jesus dizendo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar para vocês, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês também possam estar.
Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. João capítulo 14, é o início do capítulo 14. Era Jesus dizendo então para nós todos, naquela época, fisicamente, geograficamente, aos seus apóstolos, aos amigos que ali estavam. Mas essas palavras foram perpetuadas pelos evangelhos e chegaram até nós. Chegaram até nós com Jesus dizendo: há muitas moradas na casa de meu Pai. E se há muitas moradas, o que é que Jesus quis dizer? Ele quis dizer: Gionara, tu pode ir caminhando e chegar na outra morada da casa do Pai? Não, né? Não tem como a gente ir a outro planeta. Ah, mas já existe foguete, já existem naves, a gente ainda não consegue chegar lá. Era Jesus dizendo: teremos muitas vidas. Iremos sim a muitas outras moradas e a muitas outras pessoas em outros lugares também, buscando entender, buscando cumprir as leis de Deus. Era Jesus dizendo: amigos, vocês não estão sozinhos. Muitos outros já passaram por aquilo que vocês passam agora, por aquilo que nós passamos agora. E para que a gente não tivesse dúvida, ele reafirmou: não fosse assim, eu teria dito. Porque ele veio falar da vontade do Pai. E ainda ele disse: eu vou. Essa palavra, essa frase, vou, faz sentido no contexto da época. Foram os últimos dias de Jesus. Era ele se despedindo daquela vida de homem encarnado aqui na terra, e os seus companheiros, os apóstolos que o seguiam, duvidavam um pouco. Como assim? Esse homem tão jovem, tem 30 e poucos anos, já vai indo, vai para onde? E ele reafirmava: eu vou. Mas eu vou para preparar o lugar para vocês. São palavras bem consoladoras para qualquer um de nós. Pensar: Jesus está à minha frente. Jesus afirmou que é meu irmão e que está ali, logo ali, preparando o lugar para que lá onde ele está, um dia eu também esteja. O que quer dizer lá onde ele está, nós também estaremos? Era ele dizendo: eu sei que vocês hoje são um pouco fracos, são um pouco aqueles homens de pouca fé, mas vocês irão melhorar. Vocês serão como eu sou, porque vocês poderão estar lá aonde eu vou. Ele não estava dizendo apenas: todos vão morrer. Porque ele falou das moradas, das inúmeras moradas do Pai. Para que onde nós fôssemos, fosse um lugar melhor, porque ele não disse: eu só estou indo ali. Ele foi preparar o lugar. Se ele foi preparar o lugar, é porque o lugar é bom, né? Preparado por Jesus. Porque há um futuro bom para qualquer um de nós, para cada um de nós. Palavras do Mestre. E ele terminou esta afirmação dizendo: vocês conhecem o caminho. Eu vou preparar o caminho. Eu vou melhorar o lugar, mas ele disse: vocês conhecem o caminho. O que quer dizer isso, amigos? Vocês conhecem o caminho. Jesus já havia passado um longo tempo, alguns anos, entre os homens. E ele havia ensinado aquilo que ele veio fazer. Havia cumprido a sua missão, estava nos derradeiros dos últimos dias, e ele ensinava principalmente uma regra de ouro para que a gente se desse bem, para que a gente conseguisse seguir no caminho do bem. Qual é a principal regra que Jesus nos deixou? Todos sabemos. O caminho para onde eu vou, vocês sabem qual é? Era Jesus dizendo: amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo, amar a si próprio. A regra de ouro é o amor. E quem ama faz ao seu próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse a si mesmo. Mas ele sabia que nós, espíritos ainda não tão bons, não tão amorosos, não tão evoluídos quanto ele, não iríamos entender isso plenamente. E ele também disse: depois que eu me for, o Pai enviará um Consolador prometido. Na época, as pessoas não entenderam muito bem o que seria esse Consolador prometido.
Muitos ficaram acreditando que voltaria um outro missionário e que ficaria entre os homens para continuar cumprindo aquilo que Jesus disse. Mas, nas palavras dele, também havia um complemento desse Consolador prometido. Ele disse: o Consolador prometido ficará entre vós, entre vocês, até o fim dos tempos. Ou o tempo era curto e ia acabar bem rapidinho, né? Ou não era um homem. E assim nós acreditamos que não era um homem. Eram ensinamentos. Acreditamos ser o Espiritismo, os ensinos dos bons espíritos, o Consolador prometido. O ensino que Jesus disse que aquilo que houvesse sido esquecido, viriam os bons, os ajudantes do Pai, para relembrar aos homens. E é isso que nós seguimos fazendo, buscando relembrar, buscando entender, buscando compreender, para que a gente tenha uma vida melhor. Jesus disse: o caminho que eu vou, vocês conhecem, vocês sabem. E se a gente conhece, e se a gente sabe, por que não estamos todos no caminho do bem? Se alguém perguntar, agora eu já disse o nome do Cláudio, né? Vocês já sabem quem é, e se alguém perguntasse: Cláudio, tu quer sofrer, tu quer ir por um caminho bem pedregoso, um caminho bem ruim, ou tu quer ir por um caminho bem florido, um caminho que tenha praias, paisagens lindas, o que é que ele iria responder? Caminho bonito, né? Caminho florido, praia, vento. Mas, no dia a dia, a gente escolhe o caminho bom o tempo todo? Jesus disse: vocês conhecem? Se vocês conhecem, por que é que nós não vamos sempre no caminho do bem? Porque somos teimosos, né? Porque também somos aqueles homens a quem Jesus disse, enquanto estava aqui na terra conversando com os seus, ele disse, em um certo momento: homens de pouca fé. Deu uma bronca nos homens que estavam à volta dele, dizendo: se vocês tivessem fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda, diriam a essa montanha: sai daqui e vá para lá. E a montanha se moveria. Será que Jesus estava falando de uma montanha de terra? De uma montanha que desmorona, como uma terra que cai? Ou Jesus estava falando das nossas montanhas dos homens de pouca fé? Provavelmente das montanhas feitas pelo egoísmo, aquela montanha de orgulho que nos impede de dizer a algum irmão: me perdoa, irmão, eu te perdoo. De quando em quando subimos nós no topo de uma gigante montanha de orgulho e ficamos olhando os outros lá de cima de nosso orgulho, nos acreditando: olha como a gente é bom, olha como eu sei fazer, olha como eu sou melhor que aquele outro. Então, dizer à montanha: passa daqui e vá para lá, pode querer dizer: tira essa montanha de orgulho da tua frente que te impede de seguir no caminho florido, no caminho bonito, e manda esta montanha para lá, para o teu passado, para trás, para outro lugar. Pode querer dizer também: tira esta montanha que te impede de ver aquilo que precisa ser visto de tua frente, para que tu enxergue o caminho bom, o caminho plano. Porque às vezes ficamos nós conversando com Deus, até mesmo em prece, dizendo: olha Deus, eu estou aqui sofrendo, tu não está me vendo, Deus? Eu oro tanto, eu sofro tanto, por que é que tu não me ajuda? E às vezes é Deus nos auxiliando através de algum sofrimento, através de alguma dificuldade, para que a gente, com esse sofrimento, com essa dificuldade, consiga dizer: tá bom, já entendi, não quero mais, cansei de sofrer, eu quero tirar essa montanha que me impede de ver por que é que eu ainda sofro. Às vezes o sofrimento fica conosco até que a gente resolva enxergar. Tirar a montanha do caminho, ver o que é preciso ver, aceitar o que é preciso aceitar e seguir no caminho bom, seguir no caminho mais belo. Nem sempre a gente consegue, mas foi Jesus quem afirmou:
que a gente conseguiria. Então, com um pouco de esforço, nos tornando homens de fé, homens que buscam encontrar a solução, iremos conseguir. Caso contrário, Jesus teria dito: "E muitos de vocês cairão no caminho, não chegarão ao bom reino de meu Pai. O reino de meu Pai é feito só para alguns." Ele não disse isso, né? Ele disse que nós chegaríamos ao reino do Pai, que o Pai era amoroso, que o Pai é bom. E em nenhum momento Jesus disse: "O Pai manda para nós as dificuldades e os sofrimentos." Ele fez a gente entender que nós é que escolhemos dificuldades e sofrimentos. E Jesus também nos disse que quando a montanha está muito difícil de ser escalada, quando a gente tenha muito grande dificuldade, o que é que a gente poderia fazer? Ele disse uma frase que começava com: "Venham a mim, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei." Era Jesus dizendo: "Olha, eu estou aqui de braços abertos. Não como uma estátua, como um Cristo Redentor. Eu estou aqui para abraçar, para acolher. Eu tenho a resposta para cada um de vocês, para cada sofrimento, para cada dificuldade." Mas ele não disse: "Olha, eu vou até aí, resolvo tudo, vou aplanar o teu caminho porque tu merece." Não disse. Ele disse: "Venham a mim, busquem a resposta." Aonde é que a gente busca a resposta? Como é que a gente vai a Jesus nos dias de hoje em que não dá para ir caminhando? Onde está Jesus? Não é um homem de carne, mas aqui, né? Não está aqui perto de nós, em um lugar onde a gente possa ir lá e dizer: "Jesus, o que eu faço?" Mas a gente segue podendo dizer: "Jesus, o que eu faço?" Através da oração, da prece, do sentimento em nosso coração. E Jesus vem. Ele vem até nós porque ele disse que viria. Disse que nos ajudaria. Disse que voltaria até aqui para nos buscar, para que lá onde ele está, a gente também pudesse estar. Jesus mente? É óbvio que não. Era o espírito mais evoluído que aqui viveu, assim acreditamos, que ensinou só a bondade, só o bem. Então temos que ir a Jesus. E como a gente vai? Além da prece, buscando entender, buscando conhecer as palavras deste Mestre amoroso e bom. Como a gente busca as palavras do Mestre? Em livros, em áudios, em vídeos, conversando com pessoas que já entenderam a mensagem e que possam nos transmitir esta mensagem. Existe um livro chamado O Novo Testamento. Alguns de nós chamamos de Bíblia. A Bíblia é composta de vários livros. Ali dentro temos Marcos, João, Mateus, Lucas, que nos ensinam sobre os ensinos do Mestre. Temos também um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas. Não há o Evangelho dos Espíritas, não há o Evangelho dos evangélicos, dos cristãos, dos não cristãos, não há. Há apenas um Evangelho, a Boa Nova, o ensino de Jesus. Este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém as máximas morais, os ensinos morais do Cristo. Ele é um livro de estudo e ele nos auxilia a compreender como praticar, como entender o "vinde a mim" que Jesus nos disse. O que é que eu faço para ir a Jesus? Como que eu consigo sentir Jesus em minha vida? No capítulo 19 deste livro há o título "A Fé Transporta Montanhas." Aqueles que tiverem curiosidade, aqueles que estiverem necessitados de aumentar a sua fé, de melhorar a sua fé, de acreditar melhor, entender melhor, abram este livro, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E ali nós temos algumas afirmações, como a afirmação que diz: fé inabalável. É aquela fé que pode encarar a razão, pode encarar as situações do dia de frente. Frente a frente. Ah, mas como que a gente vai ter uma fé inabalável? Exercitando, tentando, buscando ter a fé inabalável.
Porque aquela fé cambaleante, a fé que se abala, é a fé que acredita só um pouquinho. É a fé que duvida muito. Mas termos dúvidas é muito bom. É bom para que a gente vá buscar a verdade, para que a gente vá buscar entender o que precisa ser entendido, para que a gente não fique acreditando em algo que é, porque é. Aquilo que não fizer sentido para cada um de nós, que não seja aceito. Aquilo que fizer sentido, que a gente aceite. Aquilo que tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores, que a gente aceite. Aquilo que pareça vir ao encontro daquilo que eu acredito, que não pareça ser algo que leva os homens ao bem, ao belo, ao melhor, que eu duvide, que eu não acredite, que eu busque esclarecimento. Porque o resultado da fé é transformar os homens em pessoas melhores. Pessoas que acreditam que não é Deus que impõe a guerra, o sofrimento, a injustiça. O resultado da fé é transformar todos os homens naqueles que praticam a justiça, o amor, a caridade, não apenas para com os seus, não apenas com alguns, mas com todos. E nós, hoje, se Jesus olhasse para qualquer um de nós, ele diria: "Ah, Janara, tu sim é uma pessoa de pouca fé." Como seria o nosso encontro com Jesus se a gente dissesse: "Mestre, como é que tu pode me ajudar?" E o mestre respondesse: "Te ajuda que o céu te ajudará." Quem sabe seja isso que Jesus precise nos dizer: "Te ajuda que o céu te ajudará." São palavras do mestre. Ele não disse: "Fica parado, fica orando, pede muito. Se tu pedir muito todos os dias, a Deus concede." Já viram isso escrito? Não? Pois não é verdade? Não importa o quanto a gente possa ficar pedindo. Todo dia, mas eu oro todo dia a Deus, eu peço todo dia. Deus me ajuda. Tá certo. A gente tem que pedir todo dia. Deus me ajuda. Mas o restante do pedido é: Deus me ajude para que eu faça o que eu preciso fazer. Deus me ajude para que eu veja o que eu preciso ver. Deus me ajude para que eu pare de fazer o que eu tenho que parar de fazer. Para que eu aceite o que eu preciso aceitar. Para que eu mude o que eu tenho que mudar. Então não é a quantidade de oração, não são as palavras bonitas que nos transformam em homens de fé. Talvez aos olhos dos outros, quando nos veem orando, nos veem fazendo algo, outros pensem: "Ah, mas Janara sim é uma pessoa de muita fé." O que nos faz uma pessoa de muita fé são as nossas ações. São as coisas que a gente faz com aquilo que a gente sabe. E as coisas que a gente para de fazer com aquilo que a gente sabe. Se tomamos conhecimento, se entendemos que algumas atitudes nos prejudicam, o que é que a gente tem que fazer? Dizer: "Ah, Deus, que eu gosto tanto de fazer isso, me ajuda para que isso não mais me prejudique?" Ou eu tenho que parar de fazer o que me prejudique, e Deus não é quem vai decidir por mim? Tudo que eu tenho que decidir compete só a mim. Não adianta a gente pensar: "Ah, mas na hora vai vir um bom espírito, um bom anjo da guarda e me ajudar naquilo que eu mais estou desejando." Algo que a gente aprende quando a gente vai buscando ser uma pessoa de mais fé, buscando entender o que quer dizer isso. Algo que a gente passa a compreender é que a cada um segundo as suas obras. Palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras, era Jesus dizendo: tudo aquilo que tu busca, tu pode encontrar. Mas se tu ficar pedindo em oração, em prece, coisas que não sejam merecidas, quem sabe tu também as encontre. Quem sabe o resultado não seja aquele bom resultado que tu gostaria. Então que a gente busque entender a cada dia mais o que significa: pedi e obtereis, buscai e achareis,
Quer dizer, eu tenho que ir atrás daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero e parar de fazer aquilo que me prejudica, aquilo que eu não quero. Parar de reclamar de tudo aquilo que eu julgo que não está bom, que não está certo, que não está bem, e passar a desejar só aquilo que eu acho que é o bom, que é o belo, que me faz bem. É fácil, é simples, né? Uma lição bem tranquila, tenhamos fé. Mas quantas vezes já ouvimos estas recomendações? Quantas vezes, quem sabe até em outras vidas, já fomos nós, os cristãos, que buscaram entender Cristo, que buscamos seguir Jesus? Quem sabe tenha chegado a hora de a gente de fato ser um bom cristão, um bom homem, uma mulher, um jovem, uma criança mais caridoso, mais bondoso. Que passemos a reclamar um pouco menos e pedir, agradecer mais aquilo que de fato importa. Que sejamos aqueles que contribuem para o bem de todos, para a melhora de todos, não julgando que outro deve fazer aquilo que precisa ser feito para a melhora da vida da sociedade. Foi Jesus quem disse: sabemos o caminho, conseguiremos, tenhamos fé. O Pai a todos nos vê, a todos nos ama. Jesus disse também que Deus é só amor, só bondade. Então não fiquemos julgando, como homens de pouca fé, que Deus nos envia males, que Deus nos envia sofrimento. Deus nos envia oportunidades. E que quando algum sofrimento vier à nossa porta, ao nosso caminho, que a gente se lembre: a cada um segundo as suas obras. Será que foi Deus que me impôs isso ou sou eu? Que não estou deixando passar o mal que deve passar por mim, aquilo que não deve ficar comigo, que não fique. Para que a gente consiga bem entender o que quer dizer, o que querem dizer as palavras registradas no capítulo 14 de João. As palavras que lemos no início de nossa exposição. Que todos nós consigamos entender o que Jesus quis dizer quando afirmou: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas eu vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estiver, vós também possam estar. Porque vocês sabem o caminho. E assim encerramos nossa exposição de hoje, chamando a todos para que sejamos homens de muita fé, para que se Jesus olhasse nos nossos olhos hoje, não tivesse que dizer: ó, homens de pouca fé, e que ele dissesse: vamos, vem comigo, porque vocês sabem o caminho. Vamos agora ao nosso passe, à nossa prece, pedindo a Deus que sejamos nós homens de muita fé. Vamos agradecer a Deus pelos ensinos do nosso Mestre amoroso e bom. Que consigamos a cada dia mais entender as palavras do Mestre, que consigamos, além de entender, praticar, para que as nossas montanhas de dificuldades possam ser aplainadas, para que toda a montanha em nosso caminho que não possa ser removida, que consigamos aprender a dar a volta, passar pelo lado, superar a dificuldade, que consigamos entender que Deus não nos envia jamais fardos maiores do que aqueles que conseguimos carregar. Que cada um de nós, que aqui nos apresentamos como cristãos, consigamos ser, de fato, homens que buscam seguir o caminho do Cristo, porque Ele afirmou: o caminho que eu vou, o caminho aonde eu ando, é o caminho que qualquer um dos meus irmãos também pode caminhar. Que consigamos caminhar por esta estrada mais plana, mais bela, e que cheguemos
a felicidade aonde Jesus afirmou que chegaríamos. Que tenhamos um bom sábado e que assim seja.